Olá, meus amigos, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, em segurança, com muita saúde. Hoje a gente vai continuar o estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, mas antes, aos avisos de sempre. Quem puder ajudar com itens, valores ou divulgando o trabalho da casa, é muito importante. A gente tem as campanhas de sempre, que são do quilo e do leitinho, que ajudam os assistidos da casa. A gente também está com a campanha do cobertor e dos agasalhos para os moradores de rua e, né, para aqueles necessitados que precisam de uma roupa aquecida, nesse tempo que tem feito bastante frio no Rio de Janeiro e a gente não está nem no inverno ainda. É muito importante a gente tentar ajudar da forma que for possível. A gente sabe que todo mundo está com dificuldade, então se você não puder doar, mas puder compartilhar, falar com seus amigos, pessoas que tenham condição, vai ser uma ajuda muito bem-vinda. Então, vamos mentalizar em Jesus, em Deus, agradecer por esse momento, agradecer pela nossa casa, pela doutrina espírita, pelas pessoas que nos rodeiam, e pedir permissão para iniciar esse estudo, pedir para que a espiritualidade amiga venha em nosso auxílio, nos intuir, para que a gente consiga compreender e extrair o melhor desses ensinamentos. Graças a Deus. Então, vamos lá. Hoje o nosso estudo do Evangelho é lá no capítulo 10, que tem como título Bem-aventurados os que são misericordiosos. Aí, a gente vai falar sobre os itens 7 e 8, que tratam sobre o sacrifício mais agradável a Deus. Na época de Jesus, os judeus eles tinham o hábito de fazer oferendas em altar, né? Colocar incenso, frutas secas, alguns faziam outros sacrifícios materiais, enfim. Hoje em dia, a gente não tem esse hábito, né? O cristão não tem esse hábito de fazer oferendas, mas a gente tem o hábito de fazer sacrifíciozinhos mais espirituais, tipo promessas, né? Falar que se conseguir determinada coisa, a gente vai ficar sem beber refrigerante, vai ficar sem comer chocolate, ou na quaresma, né, o católico fica ali aqueles 40 dias se privando de alguma coisa que gosta muito, porque a tese, né, a teoria é você retirar da sua vida alguma coisa que é muito importante para você, que é assim, né, que você gosta muito, para você depurar, né, enfim, para você alcançar uma elevação espiritual. Nós espíritas, a gente não entende o sacrifício dessa forma. E aí, lá no item 7 do capítulo 10, traz um trecho de São Mateus que fala sobre isso. Jesus, né, estava tentando explicar para a população da época sobre exatamente isso, sobre o que Deus quer da gente. E ele fala que quando a gente for colocar a nossa oferenda no altar, ou, né, na nossa realidade de hoje, fazer nossa promessa, dizendo que a gente vai ficar ali um tempo sem beber refrigerante, ou sem comer alguma coisa que a gente gosta muito, ou sem fazer alguma coisa que a gente gosta muito, a gente lembrar que a gente tem alguma rixa, algum problema com o nosso irmão, com o nosso amigo, com o nosso chefe, com a nossa mãe, pai, tio, primo, a gente deve largar esse sacrifício que a gente está pensando em fazer, deixar ele de lado um pouco e ir lá falar com essa pessoa e resolver as nossas questões, para que então a gente volte e faça nosso pedido. Essa máxima ela é tão importante que ela se encontra, inclusive, na prece do Pai Nosso. Quando a gente pede a Deus, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando a gente fala isso, é porque a gente já perdoou. Porque para a gente poder solicitar alguma coisa a Deus, a gente não pode ser hipócrita, né?
a gente já tem que ter feito. E é isso que Jesus está falando. Quando a gente vai pedir alguma bênção, alguma benfeitoria, a gente vai pedir ou até mesmo agradecer, né? Alguma coisa que a gente conquistou, alguma coisa que a gente conseguiu, é muito importante que a gente lembre também de revisitar na nossa memória situações, questões importantes que nos aconteceram, para a gente pescar se a gente não magoou alguém, se alguém não nos magoou e a gente está guardando essa mágoa, né? Se a gente brigou, discutiu com alguém e não resolveu essa questão. Porque senão, não é que assim, Deus não vai atender as nossas preces, né? A gente sabe que as coisas não funcionam assim. Tem coisas que a gente tem que pedir, ter sabedoria para pedir, e a sabedoria para receber a dádiva que a gente quer. Tem coisas que a gente, quando pede, a gente tem que saber que, de repente, aquele sofrimento que a gente está passando é uma coisa que a gente precisa passar. Então, assim, não dá para naquele momento ele sumir, desaparecer. Não, é um processo de aprendizado. Então, assim, a gente sabe, né, que não é simplesmente assim, vou resolver meus problemas e aí todas as minhas preces vão ser atendidas. Não. Mas vamos tentar diminuir a nossa carga, nosso peso, né? Aquilo que a gente carrega de mágoa e de tristeza por ter magoado. Vamos tentar diminuir isso, vamos tentar amenizar a nossa existência. Eu tenho pensado bastante sobre algumas questões. Uma delas é resignação, a outra é paciência, que teve um dos estudos, e a outra é sobre isso, né, de tirar esse peso que a gente coloca na gente mesmo, de sofrimentos. Não estou dizendo, não acho que a gente tenha que anular o nosso sentimento de ser feliz o tempo todo. Não acho que assim, não é para ser assim. Porque a espiritualidade já nos ensina que nosso planeta é de provas e expiações, a gente está aqui para passar por situações muito difíceis, mas a gente também vai ter momentos de muita felicidade. Só que a gente tem que saber que eles não vão durar para sempre nessa existência, né? Para sempre nesse planeta, nessa encarnação. E eu fico pensando assim, a gente fala tanto de resignação, de aceitar as coisas como elas são e tal, e muitas vezes a gente confunde isso com suprimir os nossos sentimentos, reprimir eles, colocar eles embaixo da água e ficar sempre com um sorriso no rosto. E isso faz com que a gente também esqueça de revisitar esses momentos importantes da nossa vida para tentar resolver eles. Jesus foi um espírito perfeito que caminhou na nossa terra e ele nos mostrou no dia a dia, né? Ele viveu o evangelho e nos mostrou não com palavras só, mas com atitudes, como a gente deve ser. Óbvio que para a gente é muito mais difícil, porque nós ainda não alcançamos o grau de depuração moral que Jesus, né, já tinha alcançado naquela época. Mas os pequenos compromissos diários são importantes. E são exercícios que a terapia nos faz observar, o espiritismo nos faz observar, de lembrar desses momentos impactantes na nossa vida, de discussão, de briga, de mágoa, e tentar resolver. Resolver antes que seja tarde, antes que a gente desencarne, ou a pessoa desencarne e a gente saia desse planeta com mais um compromisso, né? Com mais uma questão para ser resolvida em outra encarnação. Eu acho que, então, assim, resumidamente, o que eu tenho muito pensado é em resolver as minhas questões nessa encarnação, aproveitar ao máximo ela. Não só para
acumular conhecimento intelectual, não só para ter uma vida material confortável, que não é crime nenhum, mas para sair dela com menos compromissos do que eu entrei. Tentar não acumular essas questões. Eu estava ouvindo uma palestra que falava um pouco sobre isso, de que toda lágrima que a gente fizer alguém chorar, nós também vamos chorar. Isso não é uma praga, isso é uma realidade, é lei de ação e consequência, né? Ação e reação. E lei de reparação também, né? Não dá para a gente se depurar materialmente ignorando o que a gente fez com o nosso amigo, com o nosso irmão, com o nosso próximo. O amar ao próximo não é esse amor fugaz que a gente vê nas novelas e nos romances. É o amor consciente, é o amor do respeito, da empatia, da caridade genuína, é o amor do tratamento digno, é o amor da observância dos sentimentos do outro, de olhar no olho do outro. E isso é muito difícil ultimamente, muito difícil nessa nossa realidade em que a gente passa mais tempo olhando para a tela de um celular ou de um computador do que para o nosso irmão. Aí a gente esquece que aquela pessoa tem sentimentos. A gente enterra os nossos sentimentos e esquece também que o outro tem essa necessidade. E o maior sacrifício, então, o melhor sacrifício a Deus é que a gente enterre, elimine o nosso orgulho, dê o primeiro passo e vá falar com os nossos irmãos com quem a gente tem alguma desavença ou alguma questão para resolver e solucione isso. Peça perdão, perdoe e siga em frente, para que nós possamos efetivamente seguir em frente, né? Seguir em frente para uma outra, ou para um desencarne mais leve, se assim Deus nos permitir, né? Para uma entrada no plano espiritual com menos encargos, com menos compromissos morais sérios, né? Com compromissos sim, mas aqueles compromissos positivos, né? De continuar seguindo a lei de Deus, de continuar no trabalho de Jesus, de continuar a nossa evolução, mas não compromissos ruins de nossa, eu fui muito ruim com essa pessoa, agora eu vou ter que me resolver com ela. Não, vamos sair, vamos aproveitar essa encarnação para resolver essas questões, né? Para a gente acumular conhecimentos intelectuais que a gente vai levar para frente e tentar aplicar eles para a melhoria da nossa sociedade. Vamos resolver as nossas questões com as pessoas que estão à nossa volta. Ninguém está à nossa volta à toa, não é mesmo? Todo mundo que está ao nosso redor e que faz parte do nosso núcleo familiar, nosso núcleo de amizade, é um espírito que precisa estar. Não vamos criar novos compromissos de resgate numa encarnação que era para a gente depurar compromissos anteriores. Vamos olhar nos olhos uns dos outros e identificar quando a gente magoa a pessoa que está do nosso lado. Eu tenho um grande problema com isso, porque eu falo, às vezes sem pensar, eu não tenho muito filtro, e a maioria das vezes eu falo e não tenho a menor intenção de magoar ninguém, mas o tom que sai, a forma que eu falei, o que eu falei, acaba chateando a pessoa. Ela se sente pessoalmente ofendida. E às vezes eu nem percebo o que eu fiz. E na minha cabeça eu não fiz nada, porque assim, não tinha a menor intenção. Só que a questão não é, nem sempre é a minha intenção, é como a pessoa recebe aquilo. Então, se aquela pessoa está recebendo de forma negativa, talvez
eu esteja atuando de forma negativa, sim. E é importante a gente observar isso. É importante repensar nossas atitudes. É importante pedir desculpa assim que a gente percebe que fez alguma coisa errada e ouvir o outro, né, de mente aberta, sem nos colocarmos num pedestal de não, a gente, não, porque eu não sou responsável pelo que você entende. É óbvio que é, né? Talvez se a pessoa não te entendeu, você não foi claro o suficiente, não se fez ouvir o suficiente. E aqui é muito importante, né, que a gente saiba que nós não estamos falando de situações em que as pessoas estão vivendo relacionamentos tóxicos e abusivos e que a pessoa, o outro, né, inverte a situação e faz você se sentir culpado. Não é isso. A gente não está falando de se proteger, de se manter íntegro, né? De manter a sua mente íntegra. Nós estamos falando de realmente situações do dia a dia em que nós pecamos e, assim, com o tempo a gente reavalia e vê assim, não, ó, não foi legal. Vou lá me resolver com aquela pessoa antes que o meu tempo nesse planeta acabe e eu tenha que me resolver com ela em outra encarnação. Porque, como eu botei ali o trecho, né? Quando a gente entra no templo de Deus, a gente deve deixar de fora todo o sentimento ruim. Ódio, animosidade, culpa, pensamentos negativos, tudo isso. Isso deveria ser, né, o que o batismo representa. E não adianta a gente entrar no espiritismo ou em qualquer outra religião trazendo esses sentimentos negativos e não trabalhar neles. Porque a gente sabe que não é assim, virou uma chave e ficou assim, nossa, fiquei iluminado. Não. É trabalho diário. E é esse trabalho diário, é esse sacrifício que Deus quer da gente. Quer que a gente exercite o nosso pensamento, que a gente exercite a nossa humildade, que a gente observe nossos comportamentos, peça desculpas a quem a gente magoou e perdoe quem nos magoou. É um exercício diário, faz parte do processo de estudo, faz parte do processo de evolução, que a gente vai alcançar com estudo, sim, aqui com o Evangelho, mas principalmente com a aplicação do que a gente aprende. Com colocar em prática no nosso dia a dia os ensinamentos do Cristo e a interpretação, né, a decodificação dos espíritos. É assim que a gente vai evoluir e entender o que realmente Deus quer da gente, qual é o nosso lugar no universo, nossos objetivos, aonde a gente vai chegar e encontrar o verdadeiro reino de Deus. Espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje, que tenha algum proveito para vocês. Com certeza, esses estudos têm sido muito importantes para mim. E quero agora mentalizar em Deus, em Jesus de novo. Agradecer por esse estudo. Agradecer a espiritualidade amiga que veio em nosso amparo. Agradecer pela nossa vida e nossa existência. Pedir proteção para todos nós, espíritos encarnados e desencarnados que aqui estamos. E pedir que tenhamos uma excelente semana, muita luz, saúde, paz e proteção.